Olá pessoal, esse é mais um tutorial do AVA da FRJ, do Moodle, né, na verdade. E eu vou fazer mais um tutorial sobre questões que podem ser criadas no Moodle. Dessa vez é uma questão do tipo resposta curta. Então eu estou aqui no meu banco de questões, vou criar uma nova questão e a gente tem a opção aqui da questão de resposta curta. Então como é que eu configuro e o que é esse tipo de questão? Então vamos lá, né? Como sempre eu posso alocar ele diretamente numa categoria, essa questão, dentro do meu banco de questões, né? Eu dou um nome para a questão, lembrando que o nome ele não diz respeito ao enunciado, o nome é esse título aqui que aparece na sua lista de questões. O enunciado você pode fazer aparecer na lista ou não, né? Marca essa caixa, desmarca a caixa, some o enunciado. O enunciado, então, ele está aqui como texto da questão. O texto da questão é enunciado da pergunta. Então você bota aqui o seu enunciado, você pode dar logo um feedback geral para os alunos, ou seja, o cara responde aquilo, estando certo ou errado, ele vai receber esse feedback. Você pode agradecer por ele ter feito a questão, ou convidá-lo para tirar qualquer dúvida sobre a questão, em algum fórum que você deseja. Muito bem, seu feedback geral. Depois disso, ele já começa a falar da questão das respostas, do gabarito. Veja bem, isso é um tipo de questão que é corrigido automaticamente pelo sistema. Então, para ser corrigido automaticamente, você tem que fornecer as respostas, opções de resposta, e dizer o que é a opção correta. Então, como você vai fornecer o gabarito, ele está te perguntando se esse gabarito tem que levar em consideração a correção do sistema, tem que levar em consideração a caixa. Ou seja, vai fazer diferença se o cara respondeu com letra maiúscula ou minúscula, ou com caixa alta, caixa baixa. Então você diz aqui que se é importante ou se não é importante, ok? E bom, veio o mais importante desse tipo de questão, que é você definir a resposta correta. No caso de uma questão do tipo de resposta curta, talvez você tenha que definir mais de uma resposta, por isso que ele tem vários campos para a resposta. Por quê? Porque depende como a pessoa vai escrever. Por exemplo, se eu estou dizendo que o nome dessa... que a resposta para a minha pergunta é nêutron, eu tenho que levar em consideração que a pessoa pode responder radiação ou partícula nêutron. Se eu quero considerar isso como certo, eu tenho que colocar aqui. Porque quando o sistema for corrigir, ele vai procurar nessas várias opções de resposta correta, ele vai procurar qual que faz sentido. Claro, você pode dizer que essa resposta apenas nêutron não está totalmente correto. Então você, se ele respondeu isso, eu vou dar 75% da nota. Só vou dar 100% se ele responder partícula nêutron. Então, depende do que você quer para a sua resposta. Mas o importante é que você vai ter que levar em consideração as possibilidades de resposta do aluno, tá? Claro, você pode minimizar isso dando instruções bem rígidas para eles. Uma das questões das instruções rígidas diz respeito à escrita correta da palavra. Então, por exemplo, nêutron tem acento circunflexo. Você vai cobrar isso deles? Se você vai cobrar, você tem que deixar isso claro nas instruções. Se você não vai cobrar, o que você pode fazer é substituir o "é" por um asterisco. Então, o asterisco ele serve como um coringa. Qualquer letra que o cara colocar ali vai servir. Então, mesmo se ele colocar um "a", um "o", ou um "t", seja o que for, a resposta vai ser considerada correta. Mas isso é impossível, né? Qualquer uma dessas letras que eu falei, porque não existe essa palavra. Mas vocês entenderam que ele entra como um coringa e te facilita criar respostas para o gabarito aqui, né? E depois disso, então, só tem a questão das múltiplas tentativas, que tem vários outros tipos de questão aqui no AVA. Então, se você vai permitir múltiplas tentativas, você pode dar penalidades para cada tentativa incorreta que ele tem. E pode ir dando dicas, né? À medida que ele tenta, ele não consegue, aí entra uma dica para ele, tentou, não conseguiu de novo, entra outra dica. A questão do feedback, você tem tanto o feedback geral, como também pode dar feedbacks específicos para cada resposta. Então, se nesse exemplo aqui, você pode dar um feedback aqui dizendo para ele, mas o nêutron é o quê? Ou seja lá como você queira fazer o feedback para apontar para ele que isso não está totalmente correto, segundo a sua visão. Tá bom? Então é só isso, depois você pode taguear a questão, obviamente, para encontrá-la mais facilmente.
E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.